Olá, boa noite. Você vai ver hoje no Segunda Edição. Ladrões invadem casa pela lareira. Um é preso depois de ficar trancado. O outro abandona o companheiro entalado, fugindo do local. Arma falha em menor de idade que seria executado na região metropolitana escapa da morte. Na rua e à luz do dia, bandidos tentam sequestrar criança de pouco mais de 1 ano de idade que estava no colo da mãe. Confira a previsão do tempo e tenha cuidado ao andar na chuva para não cair e ser arrastado pela força d'água como esse rapaz. E ainda, Débora de Oliveira comenta o 100% da dupla Grenal na rodada de final de semana do Brasileirão. O SBT Rio Grande, Segunda Edição, está no ar. Começa a Segunda Edição, indo direto à redação conversar com a Luciane Coman, porque em Santo Ângelo, o cara achou que era Natal. Só pode pensar que é Natal, é Papai Noel, vai descer pela lareira. Pois é. Isso aí fica entalado e tem um bombeiro, tem que ser chamado, Lu. Pois é, Felipe, boa noite pra você, boa noite pro pessoal que está nos assistindo. Isso aconteceu no domingo, né? Não tinha ninguém em casa e aí esse rapaz e mais um outro ladrão invadiram a residência, entraram pela chaminé da ladeira. Depois, quando estavam fugindo, um conseguiu sair, mas aí esse daí, ó, ficou entalado, ficou preso ali. O ladrão foi resgatado, a gente está vendo aí as imagens do resgate, porque os vizinhos ouviram os gritos dele, né, de socorro, avisaram a polícia. O outro bandido que saiu livremente, conseguiu aí escapar pela chaminé, fugiu, deixou o comparsa para trás e ainda levou um computador e uma sanduicheira. Esse daí que ficou entalado foi encaminhado depois para o hospital e em seguida foi preso. Ele tem 19 anos. Que ideia de jirico, né, Felipe? E é isso, o prejuízo para dentro da casa. O computador, outros objetos e a sanduicheira. E nesse caso ainda vai ter que mandar consertar a lareira, porque não é o bandido que vai pagar isso aí, né? Não, com certeza não. É que prejuízo, como a gente diz. Rapaz. Mas é o seguinte, ó, se puxar uma cadeia, deve estar até solto daqui a pouquinho. Logo com certeza, né? Com certeza. É um entra e sai ali. Uma tentativa de sequestro de uma criança de pouco mais de 1 ano foi relatada hoje por uma mãe que mora em Gravataí. Como foi isso, Lu? Olha, Felipe, as informações que a gente tem é que essa mãe, ela estava indo lá para um mercado. Essas fotos, só para vocês entenderem, é fotos da mãe, né? E com os machucados, são arranhões porque ela foi atingida por um objeto cortante, tá? Ela estava indo para um mercadinho no bairro São Vicente, Gravataí, e aí ela estava com a filha dela de 1 ano, mais ou menos, no colo, quando um veículo parou ao lado e uma mulher ficou pedindo informações. Ela disse que não entendeu muito, se aproximou e aí foi nesse momento que a mulher tentou pegar a criança, né, do que estava no colo dela e ela acabou golpeada aí por esse objeto cortante. A agressora pedia para ela entregar, entrega. Ela começou a gritar a vítima por socorro e aí o carro fugiu. A mãe registrou essa ocorrência na delegacia. Que pavor, já imaginou, Felipe? Exatamente, eu fico impressionado, né? Imagina a criança no colo, a aflição da mãe, né? Um pouco mais de 1 ano, imagina. E a informação que ela passou já por telefone, né, para a nossa produção é a seguinte: há outros relatos. Exatamente. Né, a gente não conseguiu confirmar na polícia, mas... mas no mesmo sentido, existem outros relatos nesse sentido. Quer dizer, então tem que se tomar cuidado em qualquer lugar, em qualquer horário, mesmo uma mãe com uma criança no colo. Que a gente acha que todo mundo vai respeitar, ou que, enfim, né, vai estar livre até da própria violência, imagina. Divulgado hoje um vídeo que mostra um menor de idade que sobreviveu ao que seria uma execução. E olha, a arma falhou, Lu. Sorte do rapaz, hein? Ele só escapou da morte, Felipe, porque a arma falhou. A polícia está investigando essa tentativa de homicídio, né, que teria acontecido em Novo Hamburgo, no bairro Roselândia. Esse vídeo ele foi gravado por um dos criminosos e mostra um menor já no chão, ferido, né, com 2 tiros no abdômen. Aí o homem que está gravando o vídeo diz para o comparsa, enfim, concluir a execução, né? E aí esse homem, ele mira na cabeça a arma, só que aí a arma não funciona. A polícia apura se mais pessoas estão envolvidas nesse crime e qual seria a motivação, né, desse assassinato, dessa tentativa de homicídio. A vítima tem 17 anos, ela foi hospitalizada e já recebeu alta. Isso porque esse fato aconteceu
na semana passada, na madrugada do dia 26, só que só agora esse vídeo foi... Olha só que horror, esse vídeo foi agora divulgado. Que horror aquela cena ali, né? Quando ele vem ali com a arma, mira na cabeça. Você imagina, né? Que horror. Agora, é o seguinte, depois de levar dois tiros, a arma falhar, esse nasceu literalmente de novo, né? E tem aí mais 5, 6 vidas ainda. É aqueles caras, figuras que vou te dizer. Pois é. Bom, a Luciane tá lá na redação, Outubro Rosa, eu tô aqui, né? Porque a gente tem que lembrar, né, Lu? Outubro é uma luta permanente, né, pela divulgação da questão do câncer de mama. É né? verdade. E a gente está fazendo o nosso papel aqui. Né? Gostei da gravata, hein? A gravata, o lenço, o olho rosa e as mulheres na prevenção é tudo, né? Com certeza. A gente falou do Outubro Rosa. Né? Deixa eu falar, né, a respeito de um outro assunto. Hoje é 1º de outubro, Dia Internacional do Idoso. E para comemorar a data, foi divulgado hoje um diagnóstico da terceira idade no Rio Grande do Sul. Quem tem as informações é a Luciane. Lu, que números são esses? Que boas notícias são essas? Bom, a gente tem boas e más notícias, na verdade, né, que foi um levantamento aí, um estudo coordenado ali pela Corregedoria Geral de Justiça, anunciado, divulgado hoje aqui em Porto Alegre. É uma espécie de raio-x da população idosa gaúcha, Felipe, que cresceu 59% entre 2001 e 2015. Claro, a gente sabe que esse crescimento se deve muito ao aumento da expectativa de vida, né, que hoje já passa aqui no estado de 77 anos. Bom, quais são as principais causas de morte hoje entre os idosos? Primeiro, doenças cardiovasculares, a gente seguido fala aqui, né, já do dia do coração, problema do coração, AVC. Em seguida vem o câncer e em terceiro os problemas respiratórios. Chama a atenção, Felipe, que 1/3 da terceira idade continua trabalhando, né, ou seja, economicamente ativa, e 9% seguem sustentando sozinhas as suas famílias. Assusta ainda o aumento da violência contra os idosos. As notificações em 2010 foram de 427 e o número foi 4 vezes maior em 2017. Enfim, há uma série, né, de pesquisas, de dados. Tem outro aqui que chama a atenção, que é as denúncias no Disque 100, que mostram que 76% dos abusos contra os idosos acontecem dentro do núcleo familiar. E aí isso acontece desde violência física, psicológica, até abuso sexual. Terrível. Bom, tem mais coisa que é terrível, que é o descaso do poder público. Pior ainda, né? Não sei se é pior ainda, mas todos assim, ó, se elegem, a gente está em época de eleição, todos se elegem falando que vão cuidar dos idosos, das crianças, depois esquecem. Esquece. Relembrando, 1º de outubro, Dia dos Idosos, para todo mundo, mas me parece que para todo mundo, menos para o prefeito Marquesan. Por que eu estou dizendo isso? Porque desde junho o SBT-RS acompanha o drama de 3 entidades que acolhem 54 idosos em um convênio com a administração municipal, mas não recebem 1 centavo sequer há mais de 1 ano. No fim de agosto, a Promotoria dos Direitos Humanos enviou uma recomendação ao prefeito Nelson Marquesan Júnior. No documento, o Ministério Público aponta a necessidade de pelo menos 110 vagas para idosos com mais alto nível de dependência. Todas elas devem ser pagas pela Prefeitura. O prazo para a Prefeitura se manifestar venceu em 18 de setembro, mas o Ministério Público ainda não obteve retorno da recomendação. Enquanto isso, os asilos seguem agonizando financeiramente. Que vergonha, prefeito! Por culpa do atraso da Prefeitura, a Casa Lar do Cego Idoso vai demitir 4 profissionais da área da saúde, entre eles o psiquiatra e o psicólogo que cuidam dos idosos, e vai precisar pedir empréstimo para pagamento da folha de outubro. Já o lar Gustavo Norland também segue com dificuldades e não tem previsão de pagamento dos funcionários em dia para os próximos meses, devido à falta de repasses da Prefeitura. Nós procuramos a Procuradoria-Geral do município hoje à tarde, mas não recebemos uma resposta oficial sobre o caso até o início do nosso programa. De novo, nós não recebemos retorno da Prefeitura não é o mais grave. O mais grave é o descaso da administração Marquesan para com os idosos de Porto Alegre. Hoje é 1º de outubro. Talvez isso
sensibilize o prefeito e as autoridades incompetentes do município. As crianças de hoje são os nossos futuros eleitores e engana-se quem acha que elas não entendem o que está acontecendo no país. Muitas escolas aproveitam o momento para trabalhar conceitos de cidadania. Eles ainda não votam, têm entre 5 e 6 anos. Esta turminha é da Escola Municipal Ana Íris do Amaral de Porto Alegre. Apesar da pouca idade, os alunos já opinam sobre o que o próximo presidente precisa fazer. Dá dinheiro para todo o país. Todo mundo pode ter casa e coisas para sua casa. E comida. E nunca mais vão dormir na rua. A maioria reclama da violência. Um dia, a minha tia ela foi assaltada. Tem que ter mais polícia nas ruas. Tem que falar pra polícia, assim, né? Tem que cuidar bem, tem que ter mais segurança de noite. E daí os helicópteros tem que voar pra todo lugar. Debatendo e conversando, os pequenos começam a aprender conceitos de cidadania. A gente aborda tentando trabalhar o cotidiano das crianças, cuidando do colega, a questão do respeito, cuidando da minha escola, cuidando da minha sala. Nesta outra turma, os alunos são um pouco mais velhos, têm entre 8 e 9 anos. E já mostram uma consciência sobre a realidade do Brasil. Se vocês pudessem ser presidente da República, o que vocês fariam, assim, em primeiro lugar? Eu ajudaria os pobres, eu ia dar todos os direitos das pessoas, eu ia pagar todos os professores e diretores e diretoras. Eu ia devolver um soninho da escola. Pois o almoço, é complicado, sei bem. Muitos conhecem os problemas na saúde. Eu e meu pai fomos 5 horas da tarde no médico. Eu fiquei até 1h da manhã com dor de garganta esperando. E daí o meu pai não aguentou e viemos pra casa. Sem contar a falta de segurança. Não ia deixar assim roubar, porque isso é uma falta de respeito. As pessoas nem conseguem quase sair de manhã porque tem medo dos ladrões. A gente acaba conversando com eles sobre os direitos e deveres, da população, porque eles trazem o que as famílias estão conversando em casa, onde cada família faz a sua abordagem, e aqui a gente acaba não discute partido nem o candidato, a gente discute as ações. E é na inocência da infância onde aparecem as melhores respostas. Essas pessoas que fazem o mal têm que pelo menos ser presas ou alguma coisa assim. Tem que ser mais médicos, mais remédios. Por que tu acha que é tão importante votar? Para ter o Brasil mais melhor, para não ter roubo e não ter muito preconceito também. Não pode esquecer que o Brasil tem que ser feliz. E a hora é dela. Prazer te ter aqui, Débora. Boa noite. Coisa boa, Felipe. Boa noite. Um fim de semana 100% gaúcho, 100% dupla Grenal, e agora é só emoção nessa reta final do Brasileirão. Tá muito emocionante a disputa, Nos outros anos a gente via um time abrir uma vantagem, dessa vez não, Todo mundo com chances. Sabe quantos pontos de diferença tem entre Grêmio e Inter, Felipe? 3. Só 3. E faltam 11 jogos só. São 11 jogos. O Renato disse que ia chegar. Ele teve maior e ele disse, olha, tem muito tempo. Ou seja, cada rodada vai ser joga, seca, Para os dois lados, vamos dizer assim. O Inter é um dos líderes ao lado do Palmeiras, tem a mesma pontuação do time paulista, só perde no saldo. E a vitória de virada sobre o Vitória, ontem, no domingo, 2-1, foi com muita emoção de novo, Felipe? No sufoco. Mas foi, Foi. O importante é isso, é ir, Assim como o Grêmio, sábado, que jogou contra o Fluminense com os reservas, mas precisou de um titular para ganhar o jogo. Golaço do Cebolinha. Não é qualquer titular, Jogador de seleção, o artilheiro do time na temporada, e também não foi qualquer gol, Ô, Felipe, agora vem a pergunta que não quer calar. Amanhã, o Grêmio volta a campo pela Libertadores, Tá com a classificação encaminhada. Nós outros. Mas ainda não tá garantida, Sei que tá Tucumã desde pequenininho,
Agora a pergunta, tu como colorado, quer mesmo que o Grêmio passe pelo Tucumã e fique bem focadinho na Libertadores, deixando o brasileiro em segundo plano? Ou seca na Libertadores e não tem medo que o Grêmio una todas as forças da competição nacional? Não, eu vou te ser sincero. É o título que está em jogo. Eu quero saber para ti como colorado. Eu acho que o Grêmio já passou pelo Tucumã, já está liquidado essa fase. Eu, como colorado, vou me preocupar com a futura fase do Grêmio, tá? Na verdade, eu como palmeirense... Ah, tu é palmeirense. Vai, Filipão! Tá, mas tu não me respondeu a pergunta que eu não quero Eu sou calar. Palmeiras. Tá, Libertadores, eu sou Palmeiras. E aí não tem problema nenhum que o Grêmio foque todas as forças no título brasileiro. Mas o que, Débora? Vai ter que focar. Time grande tem que ganhar tudo. O Grêmio tá certo. Tá certo. Eu vou tentar ganhar, o Grêmio vai tentar ganhar e vambora, venço melhor. Não tem problema que seja um Mas adversário a mais. Sou Palmeiras. Escolar. Bom, eu vou aprender um pouquinho de espanhol contigo e amanhã eu te encontro lá da Arena com informações do jogo contra o Tucumã para saber se a tua preferência na Libertadores vai se confirmar dentro de campo, tá? Tá bom. Eu falo sempre em nome de Rede H Farma de Farmácias, cuida com o coração. Tchau. Amanhã hablamos Mas. mais. Beijos. E agora eu quero falar com quem fuma. Você já fez as contas? Um fumante ativo gasta em média R$5.000 por ano. Quem pode te ajudar a largar o vício é o Marcelo, que está aqui comigo. Marcelo, boa noite. Boa noite, grande Felipe, tudo bem? Boa noite a você, meu amigo, minha amiga. Gente, olha só, com o Nico Zero você tem a ajuda que precisa para parar de fumar definitivamente. Meu amigo, minha amiga, formulado com produtos naturais, ele é um tratamento completo que elimina o prazer de fumar, que limpa o teu organismo das toxinas do cigarro, te livra da ansiedade com apenas 5 borrifadas na boca, 3 vezes ao dia. Olha que legal. Você percebe a diferença na primeira semana, hein? E olha só a promoção especial para o dia de hoje. Os 100 primeiros que ligarem agora, o telefone tá aí, 0800 608 1061, 0800 608 1061, vão conseguir comprar em até 10 vezes sem juros no cartão, com 30% de desconto. E tem mais, hein? Entrego primeiro para você e a primeira parcela para daqui a 30 dias. Mas tem que correr porque essa promoção acaba rapidinho, Felipe. Decorei 0800 608 1061. Aí, garoto. Obrigado, Felipe. Fácil, fácil. Valeu, Marcelo. Obrigado. A gente volta daqui a pouco com a previsão do tempo para todo o estado. Os estragos que os temporais causaram no Rio Grande do Sul. Em Canoas, parte do forro de gesso de um shopping center desabou. Tem ainda os detalhes sobre esse vídeo que está em todos os grupos de WhatsApp. Aconteceu no centro da capital. Que tombo! SBT Rio Grande, segunda edição. Oferecimento. Sicredi. Abra uma conta e descubra que gente que coopera cresce. Farmácias Associadas. Aqui você tem amigos. O Macromix está de aniversário. Aproveite esta festa de economia. Feira da Loucura por Sapatos, na FENAC em Novo Hamburgo. Como a gente vinha informando na semana passada, a chegada de uma frente fria causou mais transtornos nesta segunda-feira no Rio Grande do Sul. Você avisou, Luciano. Avisei, né? Eu disse que calor excessivo é combustível para que tempestade, né? Agora todo mundo já sabe. Bom, segundo a Defesa Civil, 12 municípios, né, foram atingidos pelos temporais desde sábado, né, que a gente está tendo aí essa sequência, chuva forte, ventos, granizos. No fim de semana, a região sul foi a mais afetada. Em Pelotas, dessas imagens aí, os ventos destruíram um posto de combustíveis. A gente também tem a imagem de um telhado de uma loja de construção que foi arremessado contra uma subestação de energia. E em Capão do Leão, cerca de 50 casas foram destruídas, enfim, foram destelhadas. Hoje, o volume de chuva alagou as ruas aqui da capital. A gente tem um vídeo que vocês vão ver, olha só o que aconteceu no centro. Olha só. Cuidado, né? Coitado do rapaz, né? Isso aconteceu na rua Marechal Floriano.
O jovem estava procurando o chinelo dele, que tinha caído, escorregou e foi levado ali pelas águas. E ele levantou e saiu caminhando, mas ele podia ter se machucado gravemente. Podia, né? Ficou bravo ainda, porque tomou um banho, né? Olha só o banho que ele tomou. Não, mas olha, se ele bate no meio-fio ali, ele podia ter Exatamente, podia ter batido a cabeça, né? E se machucar feio. Teve sorte, ainda bem. Bom, essa imagem, ela acabou sendo registrada porque as pessoas estavam gravando exatamente ali o alagamento, né? A rua estava uma cachoeira ali, e aí acabaram flagrando esse super tombo. Bom, em Canoas também teve problemas, Felipe. Parte do forro de gesso de um shopping desabou durante o temporal. Foi o teto da praça de alimentação que, olha só, não resistiu ao peso da água. A administração lá do Parque Shopping Canoas disse que não houve feridos, isolou o local para fazer os devidos reparos e o restante do shopping continua funcionando normalmente. Bom, essa é a boa notícia, né? Podia ter acontecido algo muito grave, não aconteceu. A área já estava, inclusive, isolada no primeiro momento ali, né? Exatamente. As pessoas estavam observando, já tinham até armado ali os seus celulares para gravar. Lá estava caindo água, né? E aí teto de gesso não aguenta, né? Exatamente, o peso fez o teto. Você vê que tem dois ângulos, são dois ângulos diferentes. Exatamente. São duas pessoas gravando com seus celulares em posições próximas, né? Mas ângulos diferentes, então... Bom, Felipe, vamos então agora para a previsão para o pessoal saber como é que fica o tempo amanhã. O sol aparece entre nuvens no oeste, sul e Campanha. Já entre o centro e o norte e no leste continua nublado e pode chover. Temperatura vai começar a cair. Em Pelotas varia entre 10 e 16. Aqui em Porto Alegre o tempo ainda fica um pouco instável. Pode ter aberturas de sol, máxima de 20 graus. A chuva ainda continua um pouco na quarta e depois firma. E ó, pode ter chuva forte nas próximas horas, Felipe. Perfeito. Estamos avisados, portanto, né? Estamos. Tchau, tchau. Obrigado a você pela sua sintonia. Fique agora com SBT Brasil. Tchau. SBT Rio Grande, segunda edição. Oferecimento. Sicredi. Abra uma conta e descubra que gente que coopera, cresce. Farmácias Associadas. Aqui você tem amigos. O Macromix está de aniversário. Aproveite esta festa de economia. Feira da Loucura por Sapatos, na FENAC em Novo Hamburgo.